Timóteo 4, a partir do verso 9, nós lemos assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra lida, Senhor. E a minha oração nesse momento, meu Pai, é que ela seja compreendida e aplicada e praticada, meu Pai, em cada um de nós, Senhor. Gere vida aqui nessa noite. O Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor. O Senhor nos comprou por alto preço. Por isso, faça conosco o que o Senhor bem entender. Eu estou aqui, meu Pai, faz comigo o que o Senhor bem quiser. Fale aquilo que o Senhor quiser, meu Pai. Nós não queremos passar ilesos, indiferentes a esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que me foi confiado aqui essa noite é ativando homens ao sacerdócio. Você crê que você vai ser ativado ao sacerdócio nessa noite? Amém. Eu queria fazer um preâmbulo, se vocês me permitem, antes mesmo da gente entrar nesse texto, para a gente entender a relação dele com essa ativação, o que é essa ativação e qual é essa abordagem de sacerdócio que o Senhor tem para a gente nessa noite. Eu queria falar várias coisas para os irmãos, mas quando eu comecei a orar a respeito desse momento, o Senhor disse que não era aquilo que eu queria, e me levou a esse texto. E no momento que os meus olhos caíram nos primeiros versículos, eu entendi o que Deus queria fazer aqui nessa noite. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero explicar para os irmãos o processo que Deus está nos levando, está levando homens desse tempo, dessa geração. Quando Deus criou o homem e colocou aqui nessa terra, o propósito de Deus não era salvar o homem não tinha caído ainda. Deus deu um comando para o ser humano, você deve se lembrar bem qual é. Deus disse para o ser humano que ele deveria governar sobre a terra. Ele deveria submeter toda a criação àquilo que Deus estava ali propondo. Deus estava dando um emprego para ele. O trabalho ainda não era essa coisa cansativa, desgastante, que veio a ser com o pecado. Mas Deus já deu trabalho para o homem. No livro de Salmos a gente lê que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Então entenda que antes de tudo, antes de precisar haver salvação, existia uma responsabilidade sobre os homens. E a partir do momento que o homem cai, e Deus lança o seu plano de resgatar o homem, de redimir o homem, eu quero dizer para você que a história, ela não termina na cruz. A sua história, ela começa na cruz. A partir do momento que você é salvo por Jesus, você começa a voltar ao seu estado original. A Bíblia fala para a gente lá em Efésios, que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Isso mostra para a gente, não só esse texto, meus irmãos, mas muitos textos das Escrituras, que existe um projeto a seu respeito. Existe algo planejado por Deus a seu respeito. E meus irmãos, no momento que você é salvo por Jesus, a sua história começa para valer. Por quê? O propósito de Deus é restaurar você aquilo que foi no princípio. O mundo veio estragando a gente com um monte de ideia errada, com um monte de conceitos errados.
A respeito do casamento, por exemplo, as pessoas vieram perguntar para Jesus a respeito do casamento. Jesus falou: essa situação está desse jeito por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não foi assim. A partir do momento que você é salvo por Jesus, Ele começa uma boa obra em você para restaurar em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua sexualidade. Deus não quer os homens dele viciados em pornografia, por exemplo, perdido em uma porção de mentiras dentro de si a respeito da sua sexualidade. Todas as mentiras que foram plantadas a respeito da sua relação com o próprio mundo, a sua relação com os seus filhos. Existe uma obra de restauração que Deus está fazendo. Olha, Ele tem planos com relação ao seu trabalho. Quando a gente fala a respeito de ativação relacionado a sacerdócio, eu quero que você lembre um pouquinho o que era o sacerdote lá no Antigo Testamento. Não só o sumo sacerdote, mas toda a linhagem sacerdotal. Pessoas que ficavam esperando um ano inteiro para trabalhar para Deus. Pessoas que ficavam às vezes uma vida inteira esperando para ser escalado. E iam ali com muitos deles com todo zelo, não é? Eu me lembro de Zacarias, no turno dele, indo servindo ao Senhor ali no início do Evangelho de Lucas, vivendo uma experiência forte, aparecendo anjo para ele lá no templo. Queridos, depois da cruz de Jesus, nós todos somos sacerdotes, é o que a Bíblia nos diz. Amém. Jesus não derramou seu sangue simplesmente para nos redimir do pecado. Em Apocalipse a gente lê que Ele fez isso nos libertando do pecado, mas nos transformando em reis e sacerdotes, em reino e sacerdote, e nós reinaremos com Ele. Então existe um sacerdócio confiado a você. Você é sacerdote lá na sua casa, sobre a sua família. Existe uma autoridade sobre a figura masculina, que o mundo hoje tem tentado desconstruir. E a gente precisa compreender bem o que é isso. A autoridade não tem a ver com você, tem a ver com Deus, aquele que te colocou numa posição de autoridade. Você está andando na rua, você vê um guarda de trânsito, ele faz um sinal, você precisa obedecer, mesmo que você não saiba quem é aquela pessoa, se é corrupto, se não é, por quê? Ele está fardado, ele foi colocado ali numa posição de autoridade, não tem a ver com ele. Da mesma forma, você, homem, está numa posição de autoridade, sim. Quando o ser humano caiu, quando Eva pecou, levou Adão e pecou, Deus procurou por Adão. Adão, onde está você? Ele não foi primeiro em Eva, não, ele foi em Adão, o negócio era com ele primeiramente. Existe uma responsabilidade sobre nós, homens, e existe um sacerdócio que foi confiado a nós. Lá no seu trabalho, por exemplo, porque quando a gente fala em sacerdócio, a gente tem aquela ideia folclórica de que o sacerdote da cultura católica, né, é o clero. Todo mundo é sacerdote. E nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Quem aqui não é pastor, levanta a mão. Olha aí. E você é sacerdote? Eu fui professor por muitos anos, irmãos. Professor é um sacerdócio. A gente está ali servindo a Deus. A gente está ali cuidando de vidas. E se os professores cristãos, não sei se tem professores aqui, entendessem plenamente isso, o significado desse sacerdócio que Deus te confiou, Ele colocou você numa sala de aula, meus irmãos. Um homem ali na sala de aula, enquanto tem várias pessoas que nasceram homem, mas nem se declaram mais assim, ensinando muitas coisas, os alunos a odiarem Deus e rejeitarem tudo que vem de Deus, como eu vi isso acontecer tantas vezes na prática. Existe um missionário colocado ali. É só professor? Não, todas as profissões. Você é açougueiro, meu irmão, existe um sacerdócio ali. Você encontra com seus clientes o dia inteiro. Você vive em honestidade, você vive os valores do reino de Deus. Existe algo confiado a você. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o texto que você acabou de ler? Eu vou chegar lá agora. De todas essas implicações do seu sacerdócio, eu queria falar a respeito de uma importantíssima, que tem sido muito atacado no tempo que a gente vive. O seu sacerdócio relacionado ao ministério que Deus confiou na sua igreja. A gente aprende nas cartas de Paulo
que todos nós temos um papel a desempenhar no corpo de Cristo. Existe algo que cada um de nós é chamado para desempenhar. Nós estamos vivendo no meio de uma guerra, meus irmãos. E cada um de nós tem um posto de batalha. E o que isso tem a ver com o texto? Eu digo para você. O apóstolo Paulo estava ali, a figura de liderança naquele contexto. Ele estava vivendo uma das maiores dificuldades da sua vida, um dos maiores problemas da sua vida, um dos momentos mais escuros, mais tenebrosos. Um pouquinho antes desse texto que a gente acabou de ler, ele fala assim: olha, eu estou perto de ser derramado como libação, ou seja, eu vou ser executado daqui a pouco. A situação ela não está fácil, e eu preciso que você venha, que você traga Marcos, e que você venha depressa. Mas por que Paulo fala que ele deve vir depressa, que Timóteo deve vir depressa? Ele explica: Timóteo, você tem que vir depressa, porque o Demas me abandonou, amando o presente século. Tem algum Demas aí? Eu vou repetir essa pergunta algumas vezes para vocês. Existe um líder sofrendo uma guerra, e existem soldados trabalhando com ele. E de repente os soldados começam a debandar, cada um por um motivo. E o primeiro que ele fala é: Demas me abandonou. Queridos, Demas tinha uma posição importante. Ele estava fazendo falta para Paulo. Tanto é que ele está falando para Timóteo vir depressa. O sacerdócio que ele deveria estar ali oferecendo diante de Deus, servindo diante de Deus, o ministério que ele deveria estar fazendo, o que aconteceu? Ele não estava mais, porque ele foi atrás do presente século. Depois eu vou explicar o que isso significa. Mas eu quero que você entenda o que aconteceu com Paulo naquele momento, como estava o coração dele, a gente sente aqui no texto. E eu quero te falar como estão os pastores da nossa geração. Essa cultura de gente desigrejada, e gente que vai à igreja, mas está desigrejada no coração. E o que isso está fazendo no meio dos nossos pastores? Eu perguntei aqui quantos não são pastores, né? Mas eu já vi que nós temos alguns pastores aqui no nosso meio. A gente que participa de grupo, que tem contato com outros pastores, volta e meia a gente se surpreende com a notícia horrorosa de situação de colegas de ministério, homens de Deus, que estão sofrendo coisas que não deveriam sofrer. Alguns deles adoecendo na sua alma profundamente, a ponto de tirar a própria vida. Por que isso está acontecendo? Por vários motivos, e eu te digo que um deles, talvez um dos mais sérios, é que Demas abandonou. A gente é para ser um corpo, não é para ser uma pessoa carregando a igreja, não é para ser uma pessoa pagando um preço. Jesus já pagou o preço, não era para ser pesado, meus irmãos. O que acontece é que tem um tanto de Demas, que deveria estar ali na posição de batalha, e abandonou o seu posto de guerra, que deveria estar ali exercendo o seu papel no corpo de Cristo. Irmãos, eu estava comentando aqui com o irmão Rogério a respeito dos nossos trabalhos de homens, eu lembrando quando eu ajudava a organizar no meio batista, a gente juntava às vezes 200 homens e ficava feliz, e as mulheres iam lá e faziam o congresso delas, 4.000 mulheres, eu ajudava a organizar os dois, passava um aperto, porque não tinha banheiro para homem, era só para mulheres. O que acontece? A mulher, ela foi colocada como auxiliadora. Um auxiliador, o que ele faz? Quando a pessoa que está aqui na posição titular, ela começa a falhar, o outro vem e preenche. Então um homem, por exemplo, que ele tem uma determinada deficiência, a auxiliadora vem cá e vem preencher. Eu não estou reclamando que as mulheres estão trabalhando, não, meus irmãos. Mas tem algo de muito errado na mentalidade da nossa cultura. Por quê? Porque Jesus escolheu, foi 12 homens. As mulheres estavam ali servindo, sim. As mulheres estavam o tempo todo, a gente vê isso no texto, tiveram um papel privilegiado. Mas ele escolheu 12 apóstolos. Homem, Deus escolheu você, pelo amor de Deus. Aleluia. Existe um posto de trabalho, uma frente de trabalho, que você precisa estar ali. O que está acontecendo? Por que Demas fez uma coisa dessa, vendo uma situação dessa?
Porque Demas foi capaz de abandonar a sua liderança? Eu digo para vocês, porque ele amou o presente século. O que é amar o presente século? Quando você vai ler esse texto no hebraico, você percebe que a palavra século é a palavra aion. No hebraico não, perdão, no grego. Essa palavra, meus irmãos, ela é a mesma que é citada lá na parábola do semeador, quando Jesus explica que teve uma semente que caiu no meio dos espinhos e foi sufocado, não frutificou. E o que são esses espinhos? São os cuidados do mundo. O mundo é a palavra aion. Os cuidados desse século. São as preocupações com essa vida terrena. Irmãos, presta atenção. Eu não estou falando aqui que você não tem que trabalhar, não me entenda mal. Eu acabei de dizer que existe um sacerdócio que é a sua profissão. Mas existe uma diferença quando o homem coloca o coração dele nas coisas de Deus e quando ele coloca o coração dele simplesmente em ganhar dinheiro. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A semente caiu na terra, caiu, nasceu ali uma plantinha, nasceu. Mas a pessoa está tão preocupada com as coisas do mundo que nunca vai frutificar. A semente que cai numa terra boa, presta atenção para você saber se você é uma terra boa. Não é se você frequenta uma igreja, não é saber se você sabe todos os hinos antigos e novos e sabe dançar ou qualquer coisa desse tipo. Tem a ver com frutificação. A semente que cai em terra boa, ela frutifica 30, 60, 100 por um. Amém. E o que acontece se isso não está acontecendo? Algumas dessas situações, muito provavelmente, se você é um servo, você nasceu aí a semente, não está frutificando, é porque seu coração não está aqui. Você vem para os eventos, se torna um consumidor da fé, mas não frutifica. Por quê? Tem alguma coisa errada. Quantas pessoas estão na sua igreja porque você levou, já estão batizadas, porque você teve esse trabalho de frutificar? Você consegue entender que tem alguma coisa que não encaixa? Você que sabe que é servo de Deus e que não está frutificando como a boa semente, um dos motivos pode ser esse. Onde é que está o teu coração? Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então presta atenção, de um lado eu tenho Paulo, do outro eu tenho Demas. Paulo vira e fala assim, em nada eu tenho a minha vida como preciosa. O que importa para mim é eu completar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, ou seja, o meu sacerdócio. A vida dele não é preciosa para ele. O coração dele, meus irmãos, está em produzir tesouros no céu, riquezas no céu. E do outro lado eu tenho Demas, um homem que é servo de Deus, que estava ali sendo útil no trabalho de Deus, e porque ele ficou preocupado demais com as coisas dessa terra, correndo atrás das suas próprias coisas, o que ele faz? A minha vida é preciosa demais, o meu trabalho é precioso demais, as coisas que eu preciso desenrolar aqui são preciosas demais. Irmãos, presta atenção numa coisa, com Deus o menos é mais. O que adianta você correr atrás de tanta coisa nessa vida e aquilo que é o principal você não alcançar? Olha, no tempo de Paulo, meus irmãos, a gente não vivia esse consumismo doente, louco que a gente vive nos dias de hoje. O irmão tem um carro, está pensando já em qual que vai botar no lugar. Tem um celular funcionando, fazendo ligação, fazendo tudo que precisa, já está pensando no próximo. A gente é adestrado assim pela sociedade. E se você não vigiar, meu irmão, daqui a pouco você está vivendo para isso. Você vive para pagar conta, você não vive para Deus. Quantas vezes, eu vou dar o testemunho aqui como pastor, eu vejo irmãos começando a desenvolver na igreja e de repente recebem uma proposta de trabalho para ir para longe. A pergunta deles não é, será que Deus está nisso? Será que isso não vai me tirar do meu ministério, do meu sacerdócio? A pergunta é, quanto é que vai pagar? A maioria dos nossos homens estão muito mais preocupados com o seu trabalho. A minha empresa me mandou lá para não sei para onde, mas e o meu ministério? E as responsabilidades que eu assumi na minha igreja? Demas, tem algum Demas aí? Onde é que está o seu coração? Como é que está sendo o seu sacerdócio?
Como é que você tem lidado com a sua liderança? Você devia ser ombro para os seus irmãos, especialmente para o seu pastor. E eu vou além, meus irmãos, porque esse abandono, muitas vezes não é um abandono de presença, não. Às vezes o Demas não abandonou literalmente, às vezes o Demas está ali no banco da igreja, no banco. Ou às vezes ele está até servindo, mas o coração dele já abandonou o seu líder há muito tempo. Estou falando mentira? Quantas e quantas pessoas deveriam estar em unidade com o seu pastor, mas já abandonaram no seu coração? Irmãos, isso é muito perigoso. Por quê? Porque Deus prospera unidade. Você sabe qual é o maior método evangelístico que existe? Unidade na igreja. O mundo vai crer que Deus enviou Jesus se nós formos um. Jesus falou isso. Eu respeito todos os métodos de evangelização, pratico vários deles, mas eu sei que biblicamente a ferramenta mais poderosa que a gente tem para ganhar o mundo se chama unidade. E quando o seu coração se afasta do coração do seu pastor, quando você começa a alimentar só crítica e crítica e crítica dentro de você, eu te digo o que acontece. Essa unidade é quebrada. Por mais que você esteja se matando de trabalhar, você está abandonando ele no seu coração. Eu queria trazer para vocês um conceito que Deus tem trabalhado muito na minha vida nos últimos anos, que tem a ver com aquele simbolismo no início do livro de Apocalipse. João tem a visão ali na ilha de Patmos, e Jesus aparece para ele em uma série de símbolos de figuras proféticas, cada uma mais maluca que a outra. É espada saindo da boca, é fogo saindo dos olhos, e Jesus não explica a maioria dessas coisas. Ele explica duas figuras proféticas. Jesus fala que o candelabro, João, que você viu, é a igreja, são as 7 igrejas, ou seja, o candelabro, símbolo da igreja local. Candelabro por quê? Era a lâmpada daquela época. O que Jesus está falando, o candelabro é de ouro, presta atenção. O candelabro sendo de ouro, era a lâmpada que Jesus tinha para iluminar aquelas comunidades, aquelas 7 regiões que estavam ali. O plano de Deus para trazer luz para aquela comunidade era a igreja local. E detalhe, ela é de ouro para Jesus. Ou seja, ouro desde sempre, símbolo de preciosidade. Para Jesus, uma igreja local é algo extremamente precioso. A igreja é algo precioso. Será que tem sido para você? Primeira coisa que a gente precisa pensar, porque essas 7 igrejas que são descritas ali no livro de Apocalipse, meus irmãos, elas estavam cada uma pior que a outra. Quem conhece o texto bíblico sabe do que eu estou falando, com exceção de uma. O resto estava tudo com problemas profundos, igrejas problemáticas, e Jesus diz: são o meu candelabro e são de ouro. Elas estão ali para iluminar, e elas são preciosas. E aí Jesus para explicar o segundo símbolo. O segundo símbolo que ele explica são estrelas na mão direita dele, na destra dele. E você sabe o que são esses símbolos? Jesus diz: essas estrelas que estão na minha mão são 7 anjos dessas igrejas que eu estou mandando a carta. Irmãos, a carta de Jesus para a igreja, ela começa assim: ao anjo da igreja escreva. Aí a gente pensa que anjo é uma figura espiritual, mas a palavra anjo no grego significa um mensageiro. Irmãos, esse texto, por muitos anos eu lia essas cartas do Apocalipse pensando que elas estavam falando simplesmente para a igreja. Mas depois eu comecei a perceber alguns detalhes. O Espírito Santo foi me mostrando que alguns desses versículos estavam no singular, outros no plural. Ou seja, alguns desses textos eram para o anjo e outros eram geral para a igreja. Queridos, para alguns desses, se não me engano, para a igreja de Éfeso, Jesus vira e fala assim: se você não se arrepender, eu vou tirar o candeeiro do lugar. Ou seja, pastor, se você não tomar jeito, eu vou tirar a igreja de você. E aí você começa a olhar para esses pastores dessas igrejas, como eu disse, está cada um pior que o outro. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eu tenho contra ti que você largou o seu primeiro amor. Os pastores estão tudo arrebentados, mas olha o que Jesus diz sobre eles: eles são as estrelas que estão aqui na minha mão.
mão direita de Deus. Eu não vou parar aqui para explicar o significado profético, mas meus irmãos, isso é muito forte. A figura da estrela não é nesse sentido popstar que a gente tem nos dias de hoje. Estrela na antiguidade é referência, é guia, é o que as pessoas olham para poder seguir. Por que eu estou me demorando um pouquinho para explicar essas figuras proféticas para os irmãos? Irmãos, porque o pastor da igreja, apesar dele ter todos os problemas que ele puder ter, apesar dele poder estar errado muitas vezes, ele continua sendo uma estrela que Deus colocou na mão dele. E isso não tem a ver com aquilo que ele é como pessoa, igual eu falei a respeito da sua autoridade como homem, tem a ver com o que Deus colocou na vida dele, e ninguém muda isso. Você tendo esse entendimento, você precisa consertar se o seu coração está longe do coração do seu pastor. Porque, meus irmãos, presta atenção, se quando ele vai mandar uma mensagem para a igreja, ele tem um mensageiro ali que é o pastor, conforme nessas cartas que eu falei para vocês. Quem somos nós para começar a fazer frente e entrar em desobediência? Eu não estou falando que você não pode discordar, meus irmãos, mas afastar o seu coração é uma das piores coisas que você pode fazer dentro da sua igreja. Quebra a unidade, é aí que Satanás entra e trabalha. Meu pai pastoreia junto comigo, hoje eu sou presidente da igreja, mas por alguns anos, aliás a vida inteira ele foi meu pastor. Mas depois de eu já ser pastor durante um tempo, ele estava como presidente da igreja. E meus irmãos, eu me lembro numa certa situação, eu fui levar uns irmãos para orarem no monte, e eu cheguei lá e eu tinha preparado que a gente não ia orar no monte, a gente ia orar dentro de um buraco. Eu já tinha ido durante o dia, tinha estudado o terreno todinho, preparado a situação. Parecia que era perigoso, mas não era. Eu levei uma corda, só para poder o pessoal, tem que descer de corda. Mas eu sabia que era só escuro, que não tinha perigo. Eu tinha preparado uma mensagem em cima daquilo, uma dinâmica em cima daquilo, para mostrar para eles que não era o local, que o Pai procura os que adoram o Espírito em verdade. Irmãos, na hora que eu comecei a descer o buraco com o pessoal, meu pai chegou lá de cima e falou assim: ô Cléris, vocês vão descer aí? Vai ser lá embaixo. Não vão não, sobe todo mundo. Eu tinha ido de dia, eu tinha preparado o ambiente, a mensagem tinha a ver com aquilo, meus irmãos, eu tinha orado a respeito daquilo. Você sabe o que eu fiz na hora? Eu virei para o pessoal e falei: sobe todo mundo agora. Eu sou burro? É meu pai, é meu pastor, autoridade 2 vezes. Eu vou entrar, se a Bíblia fala que a gente tem que ter a mesma mente, meus irmãos. Aí o irmão estava do lado, o pastor Zias deve ter visto alguma coisa, deu aquela espiritualizada, né? Opa, vamos subir aqui, né? De repente viu algum demônio passando aí, sei lá, qualquer coisa assim. O povo foi subindo, deu aquela espiritualizada. Mas meus irmãos, a gente tem que dar o braço a torcer sim. Você sabe por quê? Porque Paulo fala: irmãos, pelo amor de Deus, sejam um. Tenham a mesma mente. Como é que pessoas diferentes vão ter a mesma mente? Vão ter o mesmo parecer, meus irmãos? Simples, dando o braço a torcer. Aqui nós temos pessoas de várias regiões, de várias idades, e cada um é uma cabeça diferente da outra. Eu ouvi, não sei de quem que é a frase, mas que se 2 pessoas pensam exatamente iguais, uma das 2 não está pensando. Presta atenção, meus irmãos. A única forma da gente viver em unidade é a gente se sacrificando para isso. E vale a pena você estar em unidade com o seu pastor. Não abandona ele. Não abandona ele no seu coração. Você não tem ideia de quão longe a sua igreja pode ir, se você realmente entrar numa aliança de coração com o seu pastor e falou: pastor, agora a gente é um para valer. Irmãos, eu trouxe 2 irmãos para orarem por mim enquanto eu estou aqui pregando. Mas meus irmãos, dia e noite eu tenho homens orando pela minha vida. Eles estão orando por mim todos os dias. Às vezes as pessoas estão reclamando dos seus pastores: pastor, mas você não conhece como é que é meu pastor? Meu pastor é meio devagar, que não sei o que. Começa a orar por ele direto, ao invés de reclamar. Você vai ver como é que daqui a pouco ele está em 220 por hora. Deus chamou ele para isso. Tem alguma coisa que tem que acontecer, meu irmão.
Irmão, vocês precisam amar para valer. Eu tenho homens lá na minha igreja que viram para mim e falam assim: pastor, eu estou pronto para morrer por você. E eu acredito, meus irmãos. E eu acredito, você sabe por quê? Porque o horário que eu chamar, eles estão prontos para vir. São pessoas que estão comigo mesmo. E se não concordarem com alguma coisa, eles não vão falar com os outros, eles vêm para mim. Não estou falando que é todo mundo assim não, tá? Tem crente em vários níveis de desenvolvimento. Mas entenda, eu tenho gente lá capaz de fazer isso. Eu tenho Demas também. Mas gente capaz de chegar e falar: pastor, você não acha melhor isso, isso e isso? E se eu falar: não, vai ser desse jeito, você sabe o que eles vão fazer? Pastor é o anjo da igreja. Ele é o pastor, não sou eu. Tamo junto, meu pastor. Tamo junto. Eu queria que algo fosse ativado no seu coração. Porque se você realmente for o cooperador, que na verdade, falando cooperador, dá a entender que tem um principal, né? Você é protagonista do seu sacerdócio. Você é parte de um todo. Se você cumprir direito, com excelência, o seu sacerdócio, queridos, a igreja de vocês vai sim se desenvolver num nível e num ritmo que o seu pastor sonha, que você sonha e que Deus sonha, que Deus deseja. Isso precisa acontecer, mas para isso, duas coisas precisam acontecer. Você precisa reconhecer se existe um pouco de Demas em você. Se você é alguém que tem abandonado de alguma forma, seja literalmente dando linha, não servindo, não exercendo o seu sacerdócio, ou fazendo esse abandono de coração. Essa é a primeira coisa, reconhecendo que existe um Demas em você. E a segunda, se posicionando em mudar. Porque se você se posicionar aqui nessa noite, eu creio, meus irmãos, que algo vai ser ativado na sua vida. Para de dar desculpa com relação às coisas materiais. Creia no que a palavra diz. A Bíblia diz que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso não é mentira, não. Vai perguntar para qualquer pessoa que vive isso. Ninguém se arrepende, meus irmãos. A gente vive com menos e o dinheiro dá mais. A gente ganha menos e vai mais longe. Começa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar para valer. Essa é a noite de você virar para Deus e falar: a partir de hoje as coisas vão sim ser diferentes. A partir de hoje eu quero ser um com o meu pastor. Eu quero ser aquela pessoa pronta para morrer com ele. Não quero ser o Demas que dá linha quando a coisa fica feia. Não quero ser o Demas que dá linha quando a coisa fica feia para o meu lado e eu quero correr atrás das coisas do mundo. Eu quero convidar você a se posicionar nesse momento. E para isso, para esse momento de ativação, eu queria chamar os pastores a estarem aqui à frente comigo. Vocês podem fazer isso, pastores? André. Pastores, se coloquem aqui ao meu lado. O que eu quero que o irmão faça ali não é um fundo musical, é adoração. E vai abrir o céu no coração. Não é fundo musical para ninguém, não. Aleluia, desses que eu gosto. É assim mesmo. Adoração. Adoração. Deixa eu falar para vocês o que é ativação. De tempos em tempos Deus me ativa para algo. Nós estamos em constante processo de transformação. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai continuando fazendo isso, até restaurar a gente, aquele nível que estava no coração dele desde o início. Eu não sei em que ponto o projeto de Deus na sua vida está, mas por causa do seu posicionamento nessa noite, alguma coisa vai ser ativada sobre você. No início do ano, o Senhor me ativou em algo. Eu estava no evento, como vocês estão no evento, e eu senti que algo estava acontecendo em mim. Deus estava me dizendo:
nós mudamos a estação espiritual. E a partir desse momento, eu estou descredenciando algumas coisas, credenciando outras. Existem algumas ferramentas que servem até um determinado momento, mas para outras coisas não servem. Se você sair da Europa para vir para o Brasil de navio, você vai ter que deixar o navio na praia para chegar em Minas Gerais. Existem algumas coisas novas que Deus quer fazer conosco. Deus me ativou. Eu cheguei na minha igreja. Eu expliquei mais ou menos para os irmãos o que eu já estava entendendo. E mesmo sem entender o todo, eu falei: eu ativo vocês agora em nome de Jesus. Vocês creem nisso? E quem foi crendo, coisas foram acontecendo. Eu fui fazer uma visita a um casal de pastores que não são da nossa igreja. E no final eu fui fazer uma oração com eles. E no meio da oração eu senti muito forte o Espírito Santo me impulsionando: faz a mesma coisa que você fez com a sua igreja. Ative esse casal. Irmãos, no momento que no meio da oração eu pensei assim: eles não vão entender nada. Comecei a falar: que vocês sejam ativados agora, para isso que Deus está fazendo no nosso tempo. A glória de Deus invadiu aquele lugar. E começou a choradeira, um quebrantamento que a gente não entendia. Nem eu que tinha liberado a palavra estava entendendo o que estava acontecendo. Eu despedi deles. Eu tinha um culto daí a pouco. Eu saí, fui me preparar. Mas meus irmãos, 2 dias depois a mulher do pastor me manda uma mensagem dizendo assim: pastor, o que você fez aqui? Tem 2 dias que eu não paro de chorar. Alguma coisa mudou aqui dentro, eu não sei o que é. Irmãos, eles não estavam em pecado, não era nada disso. Deus ativou eles para algo que Ele queria fazer. Daqui a pouco o pastor me manda uma mensagem dizendo: olha, eu estou lendo os textos da Bíblia que eu conheço há tanto tempo e Deus está me falando uma porção de coisa nova. Quando Deus ativa a gente, creia nisso, algo novo começa sobre a sua vida. Talvez você já seja alguém que serve na sua igreja, mas Deus nessa noite está te chamando para um novo nível de sacerdócio. Você sabe por que eu chamei os pastores aqui à frente? Porque nós vamos orar por todos vocês. Cada um de vocês que quer diante de Deus assumir um posicionamento sacerdotal, de falar: a partir de hoje eu quero me entregar mais, eu quero servir mais, eu quero colocar o meu ministério como algo precioso, não mais a minha vida como algo precioso, mas o meu ministério. Eu quero que você se posicione da seguinte forma: você vai sair do seu lugar, vai procurar qualquer um desses homens de Deus, eles vão abraçar vocês e eles vão orar por vocês. Se você quiser falar, se o seu pastor está aqui, você pode procurar diretamente a ele e falar: pastor, a partir de hoje conta comigo. Eu quero ser a pessoa que está pronta para morrer pelo Senhor. Você possa me chamar a qualquer hora da madrugada para caminhar contigo. Se tiver que pedir perdão, peça, mas saia daqui com o seu sacerdócio no local correto. Saia daqui com o posicionamento correto. Amém? Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor. Se o seu pastor não está aqui, você vai procurar qualquer um desses homens de Deus e vai falar com eles: Pai, eu entreguei aquilo que eu entendi que o Senhor queria que eu entregasse, meu Pai. Em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo vá sondando cada coração, meu Pai, e vá falando. Porque se eles entenderem, meu Pai, que essa não é uma palavra do pastor Clériston, mas é uma palavra do Senhor, eles vão querer te responder, meu Pai. Se o Senhor falou com eles, eles vão querer responder, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, que esses homens nunca mais sejam os mesmos, meu Pai. Desperta valentes aqui nessa noite, Senhor. Desperta guerreiros. Se algum deles abandonou o seu posto de batalha nessa guerra, meu Pai, que esse soldado seja restaurado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que igrejas inteiras sejam fortalecidas a partir dessa unidade, meu Pai, em nome de Jesus. É a nossa oração, amém. Você pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar, se posiciona, meu irmão. Se Deus falou com você, responda a Ele. Aqui no coração.
você espera, quando você aguarda liberar aqui uma vaga, vai falando com Deus. Ele falou com você, responda para Ele. Responda para Ele. Nunca mais oposição, pastor, mas unidade, em nome de Jesus. Que você seja aquele que sustenta o seu pastor em oração, um guerreiro de oração, que batalha em oração por ele, dia e noite. As minhas mãos purificar meu coração, eu ando em tudo que tu tens pra mim.
Tem mais alguém que ainda não veio? Aproveite essa oportunidade, meus irmãos. Deus está trazendo algo para a sua igreja a partir desse gesto. Fala assim bem forte: Demas nunca mais! Demas nunca mais! Demas nunca mais! Demas nunca mais! Amém, amém. Olha, se o seu pastor não está aqui, quando você chegar na sua igreja, procura ele. Se tiver que pedir perdão, e se não tiver que pedir perdão, procura a si mesmo, reafirma, declara para ele precisa ouvir que ele pode contar com você. Ele precisa ouvir que você está assumindo o seu posto de batalha, com as suas armas mais amoladas, mais carregadas do que nunca. Deixa o seu pastor ouvir isso. Seja um guerreiro nessa batalha. Bem, vamos orar mais uma vez. Estenda as suas mãos na direção desses homens. Olhe por esses pastores. Levanta a sua voz, começa a orar. Pai, que esses pastores saiam fortalecidos, meu Deus. Que eles saiam renovados nas suas motivações, meu Pai. Meu Deus, que eles sejam renovados na sua vida de oração, meu Pai. Que eles sejam renovados no seu vigor físico, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, toma conta de cada área da vida desses pastores. Toma conta do casamento deles, meu Pai. Toma conta do relacionamento com os filhos, meu Deus. Pai, que eles voltem mais preparados, Senhor, para a guerra. Que eles voltem mais preparados para a batalha, meu Deus. Toma conta da vida financeira desses pastores, meu Deus. Em nome de Jesus e principalmente, levanta homens para serem ombros, lado a lado, do ministério de cada um. Transforma os temas em Timóteo, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que eles entrem na fase mais frutífera do ministério deles, meu Pai. Que eles sejam ativados para esse tempo. Que o Senhor revele para eles, meu Pai, a palavra para esse tempo, meu Deus. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, grande entendimento, meu Pai, grande conexão com o Teu Espírito Santo. Venha mostrar para eles as ferramentas que eles precisam, aquelas ferramentas que eles não devem mais usar, meu Pai, e aquelas que eles devem investir, meu Deus. E que a igreja deles, meu Pai, de cada um deles, desfrute de grande unidade, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.